Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e hoje eu tenho a honra de receber aqui o biólogo Sérgio Abud da Silva, mais conhecido como Sérgio Abud. Sérgio, a gente teve uma oportunidade de conviver um tempo junto na Embrapa Cerrados. Você que tem uma longa história e vai contar um pouco para nós aqui, mas o período que eu passei lá pela Fundação Cerrados, né, Sérgio, nós trabalhamos junto, fizemos algumas viagens, dia de campo. Então, estou muito feliz, em você estar vindo aqui para bater um papo com a gente, contar um pouco da sua bela história de vida, da história profissional. E então, seja bem-vindo, Sérgio, né? Estou muito contente em você estar aqui, a gente se reencontrar, reviver um pouco dessa memória dos bons tempos, né? E você contar para nós essa saga que você passou pela Embrapa, ainda continua ativo, muito atuante, acompanho você aí nas redes sociais com o Comitê da Soja Especial, SESM, né? Comitê Especial Soja Brasil, vamos falar certo. Você depois fala para a gente isso aí um pouquinho, mas seja muito bem-vindo. E eu gostaria, Sérgio, que você falasse um pouquinho para nós. Quem é Sérgio Abud? Então, Ronaldo, eu agradeço por essa oportunidade, né? Nós já estamos juntos aí há mais de 30 anos, né? É melhor não falar em tempo aqui, né? Que os cabelos já denunciam, né? É verdade. Mas isso é uma coisa importante, Ronaldo, porque as decisões no mundo, esse mundo do agro, né? Elas são tomadas muito safra a safra. Perfeito. Então, quando a gente fala que tem 30 anos, são 30 safras, né? É uma experiência. Eu já tenho 45 safras, né, trabalhando, então é muito tempo. E na verdade, quem é o Sérgio Abud? Na verdade, eu sou uma pessoa muito apaixonada por conhecimento, pela natureza, né, pela produção agrícola. Eu sou casado já há 42 anos, né, com a Gal, minha esposa. Tenho 2 filhos. Legal. E eles não são dessa área. Mas, assim, a minha história, a minha vida toda foi em busca de informação que pudesse ajudar a agricultura brasileira, que pudesse ajudar o agro, né? Então, assim, é uma paixão desde a infância, desde criança, sabe? E então, assim, eu sou um apaixonado pela natureza, apaixonado pelos sistemas, né? E acima de tudo, apaixonado pelo conhecimento, pelas pessoas, né? E por esse caminho que você sabe muito bem disso, você é uma pessoa da transferência, sempre foi, né? Que é da gente poder ser útil para a agricultura brasileira, né? Perfeito. Sérgio, você tem um pezinho na roça também? Você tem avós, alguma coisa assim que você passava férias, né? Porque você foi estudar no Colégio Agrícola de Brasília, hoje Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, né, Sérgio? Que formou tantos técnicos. Um tempo atrás eu até fiquei sabendo, você vai me confirmar que 80% dos técnicos agrícolas da Embrapa Cerrados foram formados pelo Colégio Agrícola, hoje Instituto Federal. É verdade? Os técnicos que começaram lá na Embrapa, né? A grande maioria era lá da Embrapa Cerrado mesmo. Nós tivemos alguns momentos na Embrapa. Nós tivemos um momento que vieram técnicos de São Paulo, alguns do Rio Grande do Sul, mas a grande maioria é realmente aqui da Embrapa Cerrados, né? Eu logo que eu comecei lá no Colégio Agrícola, essa conexão com a agricultura, né, e com a natureza, isso me fez, assim, criar uma empolgação muito grande, né, pela produção agrícola. E o fato de estar muito próximo ali da Embrapa e outros colegas terem ido trabalhar lá na Embrapa acabou fazendo com que a gente tivesse aquela meta, né? Ó, vamos trabalhar na Embrapa. Quem morava na cidade onde nós morávamos ali, né? Trabalhar na Embrapa, muito antes disso era conhecido como Fazenda Modelo ainda, né? Hoje nós estamos completando 50 anos e minha vida inteira foi ali, foi por ali, né? Era aquele sonho que a gente tinha também, a gente via, né? Ser funcionário do Banco do Brasil, né, Sérgio? Passar no concurso do Banco do Brasil, né? E a Embrapa, como uma referência, ela sempre estava, assim, como uma meta, né, para todo mundo, né? Vou trabalhar na Embrapa. Sim. Falou em agricultura, colégio agrícola, né, que era, assim, movimentava muito até o lado social da cidade, né? Porque Perfeito. as pessoas vinham de fora, estavam ali, então isso sempre foi uma meta para quase todo mundo.
Maravilha, muito bem. E depois você acabou indo para estudar biologia na Universidade de Brasília. Como que foi isso? Então, essa conexão do colégio agrícola, né, com a agricultura e com a natureza, faz a gente pensar assim muito de forma sistêmica. O Cerrado brasileiro, na época, quando a gente começou a trabalhar ali, né, praticamente não tinha nenhuma informação sobre como cultivar, né, o que cultivar. Era uma terra sem limites, sem fronteiras. E quando nós começamos a trabalhar, a gente observava que as especialidades dentro da Embrapa, os especialistas, cada um tinha a sua função, dava a sua colaboração, mas a gente percebia que quando nós integrávamos de forma multidisciplinar e interdisciplinar essas ciências, o resultado ele era melhor. E logo que eu saí do Colégio Agrícola, ou mesmo na época do Colégio Agrícola, que eu já fui trabalhar na Embrapa, eu já fui trabalhar no melhoramento genético. E lá no melhoramento genético, a gente observava que nós fazíamos as combinações gênicas para você ter aquela melhor produtividade, mas parece que faltava alguma coisa. E era mais na funcionalidade dos genes, uma forma dessa interação da genética com o ambiente. E aí eu comecei a perceber, porque faltava especialista em algumas áreas, por exemplo, na área de doenças, na área de manejo de pragas, né? Na área de fisiologia. E o campo que mais cobria essas necessidades era a biologia. Inclusive, alguns agrônomos iam estudar algumas matérias na biologia, né? Então, eu percebi que a biologia poderia contribuir muito com o conhecimento agronômico vindo do colégio agrícola e com essa, que eu digo, uma especialização que a gente teve, como você mesmo falou, que é esse pezinho na roça. Sim. A gente poder estar dentro da lavoura, estar dentro do produtor, né? Então, essa conexão, ela me levou para a biologia. Depois eu me especializei em genética molecular, que ajudava muito na construção das plantas transgênicas, né? Era algo muito novo, né, Sérgio? Genética molecular é uma coisa assim que é uma inovação, né? Essa especialização, ela já veio já no final dos anos 90, né? Porque os Estados Unidos já vinha fazendo essas pesquisas de genômicas, e inclusive já estava gerando plantas geneticamente modificadas, né? E o Brasil não podia ficar atrás disso. Perfeito. E dentro da Embrapa nós tínhamos muita metodologia. Inclusive nós fomos pioneiros na criação de uma metodologia de transferência de gene, de transgenia, que a gente chama de canhão de DNA. O bombardeamento gênico. Exatamente. Embrapa Recursos Genéticos, exato, né? O Senargen, não é isso, Isso, Sérgio? com o Dr. Elíbio Heck e o Dr. Francisco Aragão. Eu fui orientado por eles, né? E foi ali que a gente começou vários estudos de biossegurança, porque começou essa transgenia no Brasil e era um problema. Nós tínhamos soja convencional, que não tinha um gene, né, externo, e a soja transgênica, que tinha um outro gene, e esses genes não podiam passar. E nós não tínhamos nenhuma metodologia descrita para a soja em lugar nenhum do mundo. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa inédita. Correto. E eu tive o privilégio de trabalhar nessas equipes. Então, Ronaldo, por isso que a biologia veio, porque essa visão de sistema e conhecer um pouco mais da fisiologia de produção. Eu me lembro muito bem da sua sala lá na Embrapa, né? A gente trocava muita informação e a primeira variedade criada pela Embrapa, transgênica, nós tivemos também o privilégio de ter participado, né? Então, eu acho que foi uma boa escolha ir para a biologia. Certamente, não tenha dúvida disso, né, Sérgio? Eu acho que foi um avanço muito grande, mas eu tenho, assim, ótimas recordações do nosso período, né? A gente trabalhando na equipe junto com o Dr. Plínio, né, Itamar, o Dr. Carlos Spear, e tinha o Gottfried, que era da parte... não era tanto a genética, mas era mais de manejo. Ele manejo, né? Mas ele fez trabalhos fantásticos, com época de plantio, né? População de plantas, porque a gente veio no começo, eu vim no começo da soja para cá também, em 1983, pela FT, né? E a gente não tinha muita informação, né, Sérgio? A soja mais plantada era cristalina e plantada com um excesso de sementes, né? A semente não era tão boa a qualidade, depois você pode até explorar um pouquinho. Depois eu lembro quando foi lançada a DOCO, né? A primeira cultivar
em acho que homenagem a um imperador japonês, se não me engano, ou alguém do Japão, que ela tinha qualidade de semente excelente. E o pessoal botava muita semente e ela acamava, né? Por isso não produzia. Mas a gente teve assim uma convivência boa. Dr. Romeu Kiel, né, o melhorista de soja da Embrapa, o grande, né, batalhador que fez a tropicalização, e todo mundo envolvido, o Dr. Neilson Arantes, a turma da Engopa, tem história, né, Sérgio? Realmente, essa questão da tropicalização da soja eu acho muito interessante porque foi um grande divisor de águas, né? Então nós tínhamos, por um lado, terras consideradas improdutivas, essa imensidão de cerrado que a gente vê hoje, né? Criava gado ali de forma bem extrativista mesmo, e tinha a oportunidade da gente desenvolver uma agricultura, mas tinha que fazer uma tropicalização, porque a agricultura vinha das regiões tradicionais, como você disse, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Eu me lembro que a soja, quando veio para cá, o primeiro projeto para desenvolvimento de variedade de soja no Cerrado, ele foi negado, porque diziam que soja não era uma cultura de região tropical. Mas assim, com todo o trabalho dessa equipe que você falou, né? Dr. Neilson, o Nunes, né? O Pedro, vários, né? Rolim, daqui da né? região. Dr. Rolim. Eu encontrei até com o Alberto, Dr. Alberto, lá em Tocantins, ele está por lá, nós conversamos muito sobre isso. Isso eu estou falando das pessoas aqui da região, né? Sim. Fora de outras regiões que tiveram uma contribuição grande. Mas essa questão da tropicalização foi um grande divisor de águas mesmo. Nós saímos de um ambiente improdutivo para um ambiente hoje que produz alimento para o Brasil e para o mundo. E você participou disso. Eu me lembro muito bem, na época, o João Gilioli, né? Isso, ali ele era um grande Francisco parceiro nosso. Terazava. A cristalina foi uma planta selecionada lá na fazenda Vereda ali, onde é o... Souza Lima, né? Antigo. E então, tudo isso traz assim uma recordação boa e é um grande legado, sabe, Ronaldo, que é um privilégio a gente ter participado junto, né? Você também participou disso aí e ver o que era antes, porque se tornou hoje, né? Quantas cidades que naquela época a gente saía junto aí para fazer dias de campo, né? Levar as tecnologias. Tinha um posto para dormir na cidade. Só tinha um posto. Eu me lembro que eu cheguei... E o hotel, você lembra lá em Luiz Eduardo Magalhães? Lá no Luiz Eduardo Mimoso Magalhães. do Oeste. Quando eu passei a primeira vez lá, era a Fazenda Mimoso. E tinha um senhor que vendia diesel ali naquele entroncamento que ia para Barreiras e Tocantins, né? Isso. Vendia diesel. Comprava diesel porque não dava para ir até Barreiras e voltar para Posse no carro. Que não era distância muito longa, mas não tinha estrada. Exato. E então, Primavera do Leste, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, você vê o próprio Rio Verde aqui, né? Você lembra? Na época a gente montava experimento lá. Verdade. Lá em Sapezal. Então, assim, é um privilégio muito grande para nós, Ronaldo, estarmos aqui conversando e você ter um público que é assim, muito... dá muito valor em todas essas informações, né? Então é um privilégio muito grande a gente ter participado de tudo isso num período tão curto, né? Em 50 anos tudo mudou, né, Sérgio? Tudo mudou. A gente teve a felicidade de estar participando disso. Ô, Sérgio, você foi muito jovem para a Embrapa, né? E você permaneceu lá, passa de 40 anos, 4 décadas de dedicação. Conta um pouquinho como é que foi isso, né? O que te amarrou na Embrapa lá? O pessoal te botou aquela corrente no pé lá que prendia. Que foi? Então, quando eu estava no colégio agrícola, a gente veio de uma criação assim, com muitas limitações de recurso, né? Eu não gosto de falar assim... Desafios, né? Desafios muito grandes, né? Então, a gente... Para sobreviver, você tinha que realmente fazer uma diferença muito grande. Porque ou você estudava numa escola boa, ou você se fazia diferente, né? Por isso que eu falo que o conhecimento é uma coisa que sempre me perseguiu. E dentro do colégio agrícola, eu me lembro que eu precisava de ficar interno e eu não tinha... eu morava em Planaltina ali, né? Certo. E para a sua família era tudo dali. Então, região? Para eu usar o ônibus ali, eu tinha que pagar. Perfeito. Mas o recurso era limitado. Então, para eu ficar lá, surgiu a oportunidade de trabalhar com um experimento da Embrapa. E que, por coincidência, era do Dr. Lorival Vilela. Na época, ele trabalhava com soja. Sim, nosso grande amigo, né? E aí eu fui trabalhar com esse experimento
E isso me botou o pé na Embrapa, já trabalhando com soja, né? Certo. E aí depois, nos períodos de férias, eu ia para a Embrapa, fiz meus estágios lá, convivi. E quando eu me formei, eu ainda não tinha 18 anos, e para ser contratado precisava ter 18 anos. Eu esperei um pouco, e aí em 82 eu fui contratado. Perfeito. Surgiu uma oportunidade, eu fui contratado. Então, de 82 para cá, que já tem 41 anos, né, pelo menos, mas lá de Embrapa, com período de estágio, tudo, já passa de 44 anos, eu percebia que esses desafios, esse grande propósito, né, que é de você sair em busca de uma agricultura diferente, que pudesse ajudar a alimentar o Brasil, né, naquela época era um período de dificuldade, esse propósito de ajudar, ele vai inserindo na gente. Sim. Então, de lá para cá, quantos projetos, sabe, quantos resultados nós não trouxemos, né, que nós trouxemos para a sociedade. E isso nos motiva, sabe? Sim. É uma energia, né? É uma energia, é um combustível muito bom, viu, Ronaldo? Muito bom. Que legal, Sérgio. Muito bom. Vamos voltar um pouquinho a essa questão da tropicalização da soja, né? Eu acho que assim, a gente teve no começo aqui todas aquelas dificuldades de plantio das variedades, elas produziam pouco. Eu costumo brincar às vezes que a gente plantava a soja e quase que ela fazia aniversário no campo, né, Sérgio? Plantava em outubro e ia colher em maio. E eram variedades também, às vezes, algumas que não cresciam, né? Tinha uma dificuldade, se o clima esquentava, ela florescia, ficava lá, rasteirinha no chão. Eu lembro que quando a gente lançou as primeiras variedades de ciclo médio e precoce, né? FT Estrela, Eureka, a gente falava que era um repolinho, né? Porque elas eram porte baixo, ciclo muito curto. E depois tudo foi mudando. E aí o advento do período juvenil, né? Não sei se tecnicamente é assim Sim, mesmo que a gente fala, eu estou um pouco esquecido, né? Já faz uns dias que a gente estudou, né, Sérgio? Mas conta um pouquinho para nós dessa tropicalização. Você viveu isso mais intensamente, né, pela Embrapa? Como que foi isso, né? E que resultados isso acabou trazendo para a expansão da soja no Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas que trabalham hoje no agro, eles não sabem de onde que saiu essa soja, né, que abriu o cerrado. Então, a soja ela é originária que veio para o Brasil do sul dos Estados Unidos. Então, ela foi para as latitudes lá do sul, 35 graus. Essas sojas naquela latitude, elas davam porte e produtividade, porque como elas cresciam muito, tinham muitos grãos, né, muitos nós, muitas vagens, produtividade. Só que essas variedades que vinham do sul para cá, como elas eram muito sensíveis ao fotoperíodo, lá no sul você tem um pouco mais de horas de luz do que aqui. Então quando diminui... Isso no verão, Sérgio? Isso no verão, né? Verão, né? Principalmente no solstício de verão, que é dia 22 de dezembro, que é o dia mais longo do ano, né? Então esse é um período que os dias começam a diminuir o número de horas de luz. Só que lá no sul cai de 16 para 14, 13. Aqui nós já chegamos nesse período com 13 horas. Então a soja que vinha de lá para cá, ela já era estimulada a florescer. Então o que acontecia? Ela florescia muito pequena, com um porte muito baixo. Correto. E as produtividades na época eram em torno de 20 sacas por hectare. Bem, então o grande desafio era fazer essa soja crescer. Adaptar. Né? Adaptar para que ela crescesse. Então, existiam genes que dominavam essa questão da sensibilidade à diminuição das horas de luz, que a gente chamava de genes juvenil, ou genes juvenis, né? Então, esses genes, com o melhoramento genético, principalmente por parte do Dr. Romeu Kiel na Embrapa Soja, a Universidade de Viçosa, né, com o FV1, Dr. Tuneu Sudiama, Dr. Tuneu Sudiama, né? O IAC também tinha um trabalho, porque o Romeu Kiel trabalhou no IAC, né? Miranda. Na época. Eles observaram que era necessário esse gene. Então, as combinações gênicas que foram sendo feitas na época foram inserindo mais genes de período juvenil longo. Perfeito. E isso fez com que as variedades que viessem para cá crescessem um pouco mais. Perfeito. E aí foi que veio a cultivar DOCO. A cultivar DOCO, ela tinha a inserção da primeira vagem alta e ela saiu de 20 para 40 sacas por hectare.
Perfeito. Então, naquela época, nós abríamos o cerrado com um plantio de arroz e dois plantios de arroz, que a gente falava que era para amansar o cerrado. Exatamente. E dar uma melhoria naquela topografia, porque as máquinas não tinham essa flexibilidade de barra de corte, né? Então, Pantografia, que a gente chama, né? Não lê o terreno, né? Não lê o terreno. Então, se de um lado ela passava abaixo, do outro lado ela passava por cima da soja. Verdade, é verdade. Então, perdia muito no campo. É. Então, quando nós mudamos para uma variedade de porte alto e de inserção da primeira vagem alta, nós resolvemos esse problema. Então, a Dowco, ela permitia você abrir o cerrado no primeiro ano com ela. E isso foi um grande divisor de água, realmente. É verdade. A Cristalina, ela veio na sequência, porque a Cristalina era uma variedade que produzia até mais do que a Dowco. Sim. Ela foi uma variedade amplamente plantada no Brasil, mas a partir deste momento, as variedades, como você falou, o ciclo era muito longo. Elas chegavam de 130 a 150 dias. Né? Mas nós não tínhamos muitos problemas de doença, de praga, era de certa forma limitado, né? Eu sempre falo, né? Naquela época você tinha um curso de 20 sacas, produzia 40, estava ótimo, né? É verdade. Hoje mudou esse cenário. Eu lembro e homenageei aqui o nosso amigo, né? Lorival Vilela, que ele fala sempre assim, não importa quanto nós ganhamos, importa quanto nós guarda, né? Exatamente, esse é o segredo. Então, essa estratégia dessa combinação gênica fez com que nós, no primeiro momento, estruturássemos uma planta boa. Depois, um ponto extremamente importante, que você fez parte disso, junto com o João Gilioli, foi a criação daquelas redes de pesquisa. É verdade. E eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho da rede central e norte e nordeste do Brasil. Então, nós testávamos naquela rede variedades de diversos programas, inclusive a FT era um programa particular, privado, e a Embrapa, a Ingopa, a Epamig eram programas do governo. Então, nós abríamos oportunidade para o produtor. E isso fez com que nós começássemos a testar variedades no Brasil inteiro. Então, até o final do ano 2000, a genética que nós tínhamos, né, no Brasil era uma genética com uma base muito ampla, né, e também de alta produtividade. Então, esse eu acho que foi um grande ponto dentro desse processo de tropicalização. É verdade, Sérgio. Eu lembro bem desse trabalho colaborativo, né, que a gente trocava serviços e era um trabalho muito transparente, de confiança, né, mas já era uma parceria público-privada, né, naquela época, né, Sérgio? Como todo mundo testava genética de todo mundo ali, tinha um respeito muito grande, mas nós tínhamos um objetivo único: contribuir para o crescimento da agricultura brasileira. Exatamente. E a gente fez isso de mãos dadas. É verdade. É de tirar o chapéu realmente, né? O que foi construído, né, em prol do produtor da agricultura. E eu lembro nisso também, né, e vai um abraço aqui para o nosso amigo Verni, porque ele chegou, nós estudamos juntos, né? E ele chegou e a Verman tinha uma parceria com a FT e ele, com a inteligência dele, ele foi pegando esses materiais, os melhores materiais da Embrapa, da FT, da UFV, da Ingopa, foi cruzando e, como você falou, foi juntando esses melhores genes, né, e de repente ele estava com um programa de melhoramento fantástico, né, Sérgio? Eu tive, inclusive, na fazenda lá deles, né, Fazenda 2 Marcos, me lembro, o pai dele, o próprio Verni, abriu as portas, Seu Francisco, né, para a gente desenvolver experimento. O Verni estava começando esse trabalho. Só que o Verni, ele tem um olhar de uma perspectiva diferente do melhorista. E, inclusive, todos os programas e toda a estrutura genética que o Verni desenvolveu sempre foi de materiais altamente produtivos e adaptados. Inclusive, essa genética dele, né, foi para alguns grandes grupos de genética que nós temos e tinha características distintas. Eu me lembro que eu chegava no campo e Arnaldo, que a gente trabalhou com genética há muito tempo, de soja, a gente não foi testado para olhar semelhança, a gente foi testado para olhar diferença. Exatamente. Porque tudo era semelhante. Então, quando você enxergava uma diferença, isso era um achado. E o Verni, ele parece que tem um olho clínico para ver diferenças. É verdade. E construir plantas produtivas. É verdade. Ô Sérgio, mas você, né, passou por todo esse trabalho de pesquisa, a gente conviveu, né, um bom tempo com a Fundação Cerrados, né, e lançamento das variedades com nome feminino, né, Sim, que foi um marco diferenciado, Carla, Celeste, etc. Mas de repente você
virou a chave e foi para o lado da transferência de tecnologia, né? O que motivou você a fazer isso? Dar um salto da pesquisa, você ir para o lado da comunicação, desse lado de relacionamento. Eu também passei por isso na minha vida, né? Na FT, ficando mais de 12 anos na pesquisa, e depois eu fui para a área de divulgação, dias de campo, e é um aprendizado muito legal. Mas o que motivou você a dar essa virada de chave? Então, Ronaldo, para mim um dos grandes pontos de transferência de tecnologia que nós tivemos naquela época foi a cooperativa lá do PADEF. Ali nós reuníamos produtores, pesquisadores, né, para poder discutir as novidades do campo. Isso antes da AgroBrasília ainda. Ah, muito antes, muito né? Antes, muito né? antes. Muito A AgroBrasília é de 90 e alguma coisa, né? Lá no início, nós tínhamos experimentos lá no Jardim, ali no 2007 PADEF, a AgroBrasília. né? 2007, 2007, né? Então, mas ali na cooperativa era um grande ponto de transferência de tecnologia, mas nós não tínhamos isso estruturado ainda naquela época. Verdade. Por quê? Olha, nós tínhamos, por um lado, um produtor que veio do sul e não conhecia a realidade daqui. Nós tínhamos, por outro lado, pesquisadores que estavam entrando na pesquisa e que estavam descobrindo. Então, qualquer coisa que nós descobrimos naquela época era um grande achado, né? Correto. Então, nós tínhamos os dois ali. E um foi ajudando o outro, que foi uma integração muito forte. E a pesquisa sempre trabalhou do lado do produtor. E a minha vida toda, eu trabalhei dentro de fazenda. Meus experimentos eram em fazenda. Então, eu ficava de São Paulo até Chapadinha, no Maranhão. E de Rondônia até aqui na Bahia. Você lembra? Nós tínhamos aquelas redes de pesquisa. Então, a minha vida inteira foi dentro da fazenda. Então, se quisesse esconder de você, era ir para sua casa. Era só ir para casa, né? Então, o que acontecia naquela época? Quando eu ia para dentro da Embrapa, que nós tínhamos aqueles seminários internos, eu observava que a comunicação era muito científica. Ah, verdade, Aí, quando eu ia lá para o campo, eu tinha que traduzir aquilo ali de uma forma dentro do linguajar e da vivência diária do produtor. Ronaldo, isso não é para qualquer pessoa. Não. Você faz isso muito bem, que sempre fez isso muito bem. E você sabe que não é fácil. Você ir num congresso, escutar aquilo ali e depois popularizar. Tem gente que chama de vulgarizar. Não é vulgarizar, é popularizar. Eu chamo de decodificar. Decodificar, exatamente. Então, e eu percebia que os pesquisadores que iam para a transferência não conseguiam fazer isso muito bem, por causa desse especialista, e o pessoal do campo não tinha essa conexão. Então, cabia a algumas pessoas que tinham esse dom. Então, eu achava que eu poderia contribuir. Então, eu entrei na transferência de tecnologia, foi um desafio, né? E a gente conseguiu ter uma aproximação muito grande do setor produtivo com a pesquisa. Dialogar, né, Sérgio? Dialogar. E nós tivemos momentos, Ronaldo, que precisava dessas pessoas. Por exemplo, você se lembra da época do cancro da haste? Nossa, quando Cancro eu senti, da haste, nem me fale. ele quase... A cristalina era sensível. Era sensível. Então, o que tirou a cristalina do mercado foi o cancro da haste. Depois nós tivemos a cristalina resistente ao cancro, mas ela não conseguiu se estabelecer. E vieram outras variedades também, né? Conquista, né? A própria conquista, né, que veio. Mas então, o que aconteceu? Naquela época, nós precisávamos de comunicar com o campo. E nós íamos numa fazenda, o produtor estava querendo plantar material suscetível ao cancro. Mas nós tínhamos que convencê-lo a não fazer isso. Aconteceu comigo isso junto com o saudoso Tadashi. Nós fomos para a Bahia e pedimos para o produtor não plantar cristalina. Ele não atendeu e quebrou na safra seguinte. Isso era muito triste. Então, tinha que ter uma comunicação boa. Na época do nematóide cisto, nós tínhamos que substituir variedades, porque o nematóide cisto cresceu muito. Mas como fazer essa comunicação? Muito científica não funcionava. Exato. E muito empírica também não funcionava. Então, tinha que ter o pezinho na ciência e o pezinho na roça. E isso, as pessoas que têm essa habilidade tinham que fazer isso, sabe? E eu me identifiquei com essa característica que nós somos. Lembra da ferrugem asiática? Também. Você chegar para o produtor e dizer para ele, olha, nós temos que fechar um ciclo de plantio, né? Uma janela, nós vamos ter que diminuir essa soja de ciclo muito tardio para uma mais precoce, que a mais precoce que nós tínhamos na época tinha 120 dias. Escapar, né, do problema? Escapar do problema. A questão das aplicações de fungicida. E quantos outros problemas nós não tivemos? Por último, nós não tivemos o problema da Helicoverpa armígera. Você chegar para o produtor e dizer para ele que ele vai ter que usar biológico,
Eles chegaram para você e falavam, olha, os inseticidas mais potentes não resolvem o problema. Como que eu vou usar biológico? Mas nós estávamos com um ambiente desequilibrado. A questão do fertilizante, mais recentemente, o uso da água, a integração lavoura-pecuária. Então, se você não tiver o pezinho na roça e o pezinho na ciência, para você fazer essa conexão, não vai. E esses desafios, eles motivam muito a gente. É por isso que eu ainda estou nessa área até hoje. Você vê a quantidade de motivação que existe para isso? Vira uma cachaça, né? Vira uma Nossa, cachaça, é né? incrível. Muito bom, Sérgio. Eu vou até tomar mais uma Vou aqui. tomar mais uma aqui. Sérgio, a gente vai fazer um intervalinho agora, né? Para respirar um pouquinho, né? E a gente retorna já já. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto regional ali do Tocantins, de Arraia, Sérgio, que tem fósforo, cálcio, enxofre, silício e micronutriente. É um combo. É um combo. Né? E vai ajudar a gente a substituir a importação de fertilizante sintético. A gente volta já. Olá, pessoal. Sou o Ronaldo Trescente, do podcast Pode Integrar, das lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante Gefoscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Olá, pessoal, a gente está retomando aqui a nossa conversa com o Sérgio Abud, da Embrapa Cerrados, né, que tem uma vida toda dedicada ao trabalho de pesquisa e depois transferência de tecnologia na Embrapa Cerrados, aqui em Planaltina, Brasília. Sérgio, nessa sua longa jornada, né, pela transferência de tecnologia, você participou de algumas caravanas. Eu gostaria que você destacasse as principais e as ações que foram desenvolvidas. Eu sei que hoje, né, tem a caravana da integração, que a rede LPF faz, mas essas caravanas têm um papel muito importante. Eu gostaria que você falasse, então, as duas principais que você trabalhou, que você liderou, e as principais ações que foram desenvolvidas. Então, Ronaldo, o Ministério da Agricultura, ele tem um trabalho muito forte em cima de momentos assim, que a gente chama de momentos emergenciais, né? Então, por exemplo, na época da ferrugem asiática, nós tivemos o problema, né, dessa doença, que era uma doença, a gente chama de praga exótica invasora, né? Então, ela não estava presente aqui no Brasil. Nós tínhamos tido aquela ferrugem americana, né, que era a Phacopsora meibom. E essa Phacopsora pachyrizi, ela chegou aqui no Brasil. Eu me lembro que logo no início nós tivemos que andar, eu e o Tadashi, em algumas áreas, mas tinha que tomar uma decisão muito forte em relação a isso. E essa decisão não dava para ser uma decisão do tipo Ministério da Agricultura baixa uma instrução normativa. Entendeu? Tinha que ter um trabalho de sensibilização. Então, o Ministério, ele trabalhou de uma forma diferente. Ele pegou a Embrapa com os especialistas, juntou as empresas, né, e falou, olha, vamos criar um modelo que a gente possa integrar as empresas que têm papéis diferentes. E aí veio aquele consórcio anti-ferrugem, que eu achei que foi um modelo de ação muito interessante. Que, por um lado, nós tínhamos as universidades, as instituições de pesquisa privada e também do governo, né? As fundações. Então, todas essas empresas de um lado, e do outro lado nós tínhamos as empresas que desenvolviam as moléculas. Então, os trabalhos mostravam a necessidade de novas moléculas, as empresas traziam as moléculas, nós testávamos, e junto com isso tinha todo o trabalho do manejo integrado de doença, que foi um sucesso para a ferrugem asiática da soja. No passado, nós tivemos o problema do cancro da haste, mas nós não tivemos essa ação. Ela foi uma ação isolada. Nós tivemos retrocruzamento, que resolveu o problema muito rápido, mas não foi uma ação conjunta. E a gente observava que, como era um problema que ia de norte a sul do Brasil, nós tínhamos que ter uma ação integrada. E aí o consórcio anti-ferrugem foi um modelo muito importante. O próximo passo que nós tivemos, em 2011, nós tivemos a Helicover parmígera, né,
que logo ela foi identificada, mas antes disso, nós tínhamos uma praga atacando todas as culturas no campo, e principalmente a cultura do algodão, né? Em que se fazia mais de 30 aplicações de inseticida e não controlava. Que era o bicudo? A Helicoverpa parmígera, A Helicoverpa. que Sim, era uma tá. lagarta, né? Sim. Que mesmo com as aplicações nós não conseguimos controlar. Certo. Então, nós identificamos, né? Foram feitos alguns trabalhos de identificação, a Embrapa teve a identificação, nós protocolamos no Ministério da Agricultura, e foi uma ação, inclusive, com a participação da Casa Civil, muito importante, uma aproximação Sim. muito forte. Uma E questão ali de segurança nacional, era né, um problema Sérgio? de segurança nacional, era uma emergência fitossanitária. Perfeito. E então, como eu tinha essa vivência com as empresas, com o setor produtivo, com as universidades, então eu tinha esse relacionamento, a Embrapa me nomeou como Um articulador. um articulador da Embrapa junto ao Ministério da Agricultura. Bom, dali nós montamos essa estrutura dentro da Embrapa. Eu me lembro que eu chamei uns 25 especialistas na área de entomologia, desde de uma pessoa que trabalha lá com controle biológico, até quem trabalhava com agricultura com tecnologia de aplicação, né? Então, todas as áreas da entomologia, juntamos o pessoal, criamos alguns módulos e nós fomos para o campo. Foram mais de 175 palestras em um ano. Eu rodei o Brasil, né, todo, que era sensibilizar as pessoas para um manejo integrado, com uso mais racional, no sentido de pensando no agroecossistema como um todo, para trazer o equilíbrio para isso. Nós resolvemos o problema da Helicoverpa parmígera, mas eu volto a dizer, foi uma ação conjunta. Pesquisa, né? O governo, as instituições, o produtor, as agências de transferência de difusão de tecnologia, as Emater, todas essas agências trabalharam com a gente. E depois nós tivemos a questão muito mais recente agora, que foi essa falta de fertilizante e o preço muito alto dos fertilizantes. Naquele momento, nós tínhamos que ter uma verdadeira quebra de paradigma. Nós temos um conceito que a gente usa muito dentro da fertilidade, que é como se você fizesse todo o levantamento do que você tem de nutrientes no solo, fizesse um cálculo da produtividade da cultura e o quanto você vai exportar, e você fizesse esse balanço neutro. Bom, eu tenho 10, preciso de 20, tem que colocar mais 10, né? Então, esse pensamento do balanço neutro, ele mostrava o quanto nós tínhamos que colocar. Mas as opções de fertilizantes eram limitadas. Então, nós tínhamos que trabalhar também outras fontes de fertilizante, né? E ser eficiente no uso do fertilizante no campo. Novamente, pela experiência que eu tive desses outros trabalhos, a Embrapa me chamou, nós juntamos 45 especialistas dentro da Embrapa, e reestruturamos essa caravana, né? E saímos pelo Brasil conscientizando o pessoal do uso eficiente, inclusive com o uso de biológicos, né? De solubilizadores, de micro-organismos que ajudam no desenvolvimento do sistema radicular, trabalho com física, química e biologia do solo, essa estruturação do perfil do solo. E hoje nós temos esse conhecimento. Isso foi passado para o produtor. E o produtor sabe como fazer isso. Essa é uma decisão dele, né? Felizmente, passamos dessa crise, né? E eu acho interessante é que isso dentro da transferência, do relacionamento com o setor produtivo e do relacionamento com o produtor e a pesquisa, que é o que eu falo, né? Um pezinho na roça e outro na ciência, a transferência consegue fazer isso bem. Entendeu? Essa é uma grande contribuição que a transferência dá. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, conversando com o produtor, olha quanta coisa a gente não pode passar, né? E a gente precisa dizer isso. Por quê? Porque em algum momento poderá surgir um novo problema e nós temos que documentar essas metodologias para ajudar essas pessoas na tomada de decisão no futuro, né? Muito bem, belo trabalho, Sérgio, parabéns, né? Esse trabalho de articulação não é fácil, você juntar os atores, né? E botar o pessoal sentar à mesa, né? E discutir, negociar, conversar, ceder, né, Sérgio? Porque tem que ceder. Eu lembro bem dos vazios sanitários, a gente participou junto em algumas reuniões, você ter que não plantar uma cultura para não comprometer
né? Você passa um período sem poder plantar a soja ou sem poder plantar o feijão por causa dos problemas de praga e doença, mosca branca e tantos outros, né, Sérgio? Cigarrinha do Cigarrinha milho do agora, milho, com os né? Que tá enfesamentos, do né? enfesamento, né? Eu acho que e aí você junta a ciência com a necessidade do produtor e você chega ao bom senso, né? Todo mundo cede um pouco e todo mundo sai ganhando, né, Todo mundo Sérgio? ganha com isso, exatamente. Maravilha. E eu aqui quero homenagear o Polidoro, né? Da Embrapa, que trabalha muito forte fertilizantes também nesse programa aí, agora que o governo tem, né, de fertilizantes. O Polidoro, eu me lembro que em setembro, eu não me lembro exatamente o ano agora, ele me ligou e falou, Sérgio, nós vamos ter que estruturar uma caravana para essa questão dos fertilizantes. Você topa? E eu falei, topo, tamo junto. Aí nós juntamos algumas pessoas, né, importantes, como o Dr. Pedro Machado, né, nos ajudou muito, Paulo Galerani, né, que tinha uma experiência muito Isso. grande. Eu não gosto de falar nome, porque a gente acaba É esquecendo. verdade. Mas foram 45 especialistas, sabe? E o pessoal falava assim, você não é da área de fertilidade, que você vai se meter com uma... Eu falei, o importante não é você ser da área, é você conhecer quem é da área, sabe? E saber juntar essas pessoas, que é a multi e a interdisciplinaridade. A resposta não está na mão de um especialista. E juntar isso e preparar a receita certa, como você falou, é essa articulação, você trabalhar com um especialista, cada um acha que a sua especialidade resolve o problema. Mas, na verdade, a resultante, ela é dessa multidisciplinaridade, realmente. É verdade, essa interação, né, Sérgio? Essa interação. Muito bom. E mais recente você tem atuado com destaque, né? Eu acompanho aí as redes sociais, esse belo trabalho que o Comitê Especial Soja Brasil vem desenvolvendo, que é o SESB, né? Nesse estímulo a elevar a produtividade da soja. Você falou quando nós viemos para cá, a gente plantava e colhia 20 sacos, depois saltamos para 40, depois saltamos para 60, né, Sérgio? Ficamos emperrados um tempão nos 60 e agora a gente já tem aí produtividades beirando os 100 sacos de soja por hectare. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, como tem sido essa sua experiência com o SESB, as ações, os resultados, né? Como é que está esse caminhar aí em prol da elevação da produtividade com rentabilidade e sustentabilidade? Então, o SESB, ele é um capítulo muito especial na minha vida profissional. Dos anos de 2000 até 2015, nós tivemos um período aqui na região central do Brasil que nós tivemos uma espécie de uma estagnação da produtividade, que tem várias causas. Sim. Uma delas é o problema do ciclo das variedades que diminuiu e as produtividades diminuíram também, né? A outra situação, uma abertura de áreas emergentes, né? Que isso também puxou um pouco a produtividade para baixo. E uma série de coisas ligadas a manejo. Então, em 2007, teve um grupo de pessoas que ainda está no SESB hoje, que se reuniram e buscavam juntar, mais ou menos esse trabalho que a gente fez da caravana, mas juntar especialistas em soja, referência no Brasil, para a gente poder elevar a produtividade média brasileira para 70 sacas por hectare. Em 2008, nós tivemos um congresso de soja lá em Goiânia e o Dr. Roberto Rodrigues até fez a abertura, né, do SESB. Bem, o que aconteceu? O SESB, ele desafia o produtor, ele fez um caminho inverso ao da pesquisa. Lá na pesquisa, nós chegávamos a colher 150 sacas por hectare, Sim. mas o produtor estava colhendo 50. Né? Como você falou, nós tivemos os bons produtores ficaram e ainda ficam até hoje produzindo na casa dos 60 sacas por hectare. Mas nós tínhamos que desafiar o produtor para saber se ele conseguia tirar isso. Dávamos uma premiação, tinha todo um trabalho, né, promocional, de promover e de atrair essas pessoas para entrar no SESB. E o fato é que isso, durante esses 17 anos que nós estamos com o SESB, Ronaldo, nós temos mais ou menos 5 mil áreas inscritas por ano. Participa no concurso. Participando do concurso de máxima produtividade. E dessas 5 mil, pelo menos 1.000 áreas são auditadas. Então nós temos um banco de dados hoje no SESB de 17 anos, com 17 mil áreas inscritas e auditadas com produtividade de referência. Isso te dá um big data, né? Isso te dá um volume de informação muito grande. Só que a gente sabe que essa genética, ela muda.
Sim. As doenças, elas têm uma dinâmica em função da resposta das variedades, mas tem coisas que são básicas. Por exemplo, a questão da construção do perfil do solo. Um fator que é determinante para alta produtividade é a água. Ou melhor, a água é limitante. O determinante é a genética. Correto. Genética e o arranjo de plantas. Perfeito. Isso é o que determina. Associado à luz e temperatura, com a melhor condição de manejo, os cálculos mostram, segundo dados de especialistas que trabalham nessa área, usando fórmulas da FAO, o Brasil poderia estar produzindo 200 sacas por hectare. O recordista hoje produz mais de 200 sacas em outro país, né? Bem, o que limita a produtividade para nós é a água. A água, que é a disponibilidade de água para a cultura durante o ciclo, ela puxa dos 200 para em torno de 140 a 160 sacas, dependendo da região. Ou seja, se for 150 e o produtor estiver produzindo 75 sacas, isso quer dizer que ele tem uma eficiência climática de 150, mas a eficiência agronômica dele fez com que ele produzisse 75. O que poderia ter produzido 150 menos 75, nós somos 50. Isso equivale a dizer que nós estamos com 50% da nossa eficiência agronômica sendo colocada. Nós podemos melhorar, porque não existe tecnologia que aumenta a produtividade. Existe tecnologia que reduz perda de produtividade. E ao longo desses 17 anos, o mais interessante é que hoje, mais de 50% das áreas auditadas do SESB estão produzindo acima de 100 sacas por hectare. Então melhorou a eficiência agronômica. Melhorou muito a eficiência agronômica. Que bacana. Esse ano foi um ano que nós tivemos uma eficiência climática boa, porque teve uma melhor disponibilidade de água. Não foi eficiência agronômica, foi eficiência climática. Certo. Mas a eficiência agronômica também tem crescido. Compreendeu? Bem, mas o grande destaque que a gente dá para tudo isso, hoje eu sou vice-presidente do SESB, o Daniel Glatt é o presidente do SESB. Nós temos Daniel Glatt, que era da Pioneer. Exatamente. Ele é o presidente e eu sou vice-presidente. Então nós temos um grupo que nós temos um olhar muito forte para dentro da porteira, para o que está acontecendo dentro da porteira. E aí eu vou te dizer uma coisa, e para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que é o que nós observamos nessa última safra. Isso cabe um podcast muito interessante. Ronaldo, a eficiência climática muda. Certo. A eficiência agronômica tem melhorado. E isso, inclusive, ajuda quando a eficiência climática não é boa. Mas tem uma coisa que a gente está lendo nos cases do SESB, nas áreas produtoras do SESB, que é o problema da eficiência operacional. Hoje, a compra e a venda, que são fatores muito importantes dentro da sustentabilidade No financeira que sobra, né? da fazenda, nós precisamos melhorar muito nisso. Perfeito. Sabe? Comprar e vender. O planejar, monitorar, planejar, eu acho que agronomicamente nós estamos fazendo bem. E aí nós temos um terceiro ponto. A eficiência operacional das nossas máquinas hoje, ela não chega a 45%. Ou seja, um pulverizador que poderia estar rodando aí 60%, 70%, 80% do tempo dele, né, tirando o deslocamento e algumas coisas assim, hoje ele não roda 45%. Uma plantadeira, ela não trabalha 45% do tempo. Uma colhedora não trabalha. Por quê? Problemas ligados a processos dentro da empresa. Tem pulverizador que ele fica no campo esperando preparar uma cauda para colocar. É verdade. Sabe? Manutenção. Não faz preventivo. Não faz a manutenção preventiva. Deslocamento de máquina. Deslocamento distante de máquina. Sim. Manobras. Então, Sim. quando a gente coloca tudo isso para plantadeiras, pulverizadores, colhedeiras, a gente observa que a perda financeira que está na mão do produtor, pelo menos 30% dessa diferença está ficando em cima desses processos. E isso é uma coisa que a gente precisa chamar um especialista, trazer para cá, sentar do lado dele, sabe? Expor esses dados que nós temos, conversar e tentar trazer para o produtor que está nos ouvindo como que ele pode melhorar a sua eficiência operacional dentro da fazenda. Maravilha, está aceito o desafio. Eu acho que nós vamos precisar. Sabe por quê, Ronaldo? Porque é o seguinte, você sabe muito bem disso e todos que estão nos assistindo aqui sabem.
Quando o produtor vai bem, todo mundo vai bem. É verdade. Sabe? A cidade vai bem, a Vende agrosociedade. televisão, vende carro, Tudo, olha, o curso geladeira. de inglês, olha, todo mundo vai bem. Quando o produtor não vai bem, É verdade. olha a crise que nós estamos enfrentando. É. Todo mundo repensando uma maneira de ajudar o produtor. É por isso que a gente não sai da transferência. Exatamente. Sabe? Nós temos o privilégio de estar conversando com muita gente. E nós temos o dever de sintetizar isso numa informação clara e objetiva e levar para o produtor. Muito bem, Sérgio. Excelente. Eu concordo com você. Como instrutor do Senar nessa área de tecnologia de aplicação, eu ratifico o que você está falando, certo? Agora, você comentou uma questão em eficiência climática, Sérgio, e a gente tem visto muito nesses últimos anos a questão das alterações climáticas. Eu nem vou dizer mudança, porque a gente não sabe, né? A vida do ser humano é tão curta e que a gente não sabe se estamos ou não estamos, e não estamos aqui para discutir se está tendo aquecimento global, mudança climática, mas a verdade é que o clima está alterando, né? A gente olha aquele estudo, né, de Formosa, da estação, vocês da Embrapa já apresentaram esse resultado há um tempo atrás, mostrando que houve redução de precipitação, alteração de temperatura, né, a distribuição de chuva. Então, está alterando. Ponto final, né? Está alterando. E um fator hoje que é determinante, a gente vê a questão da resiliência, Sérgio. Eu gostaria que, né, frente a essa questão das mudanças climáticas, como é que você enxerga, né, o futuro da nossa produção de grão, de fibra, agroenergia, né, para alimentar a nossa população e ainda cumprir esse papel de alimentar parte da população mundial? Então, Ronaldo, o SESB nos permitiu observar que quando nós temos um perfil que armazena mais água, seguramente nós vamos ter mais produtividade. A genética que nós temos hoje, ela por si só já entrega uma produtividade muito boa, mas ela precisa de água. Correto. Compreendeu? Então, água, nutrientes. Por que eu estou dizendo água? Porque eu acho que em termos de nutrição, nós estamos muito bem. Correto. Até tem nutrientes sobrando no solo. Aí, para você ter água, você precisa de ter microporos no solo, Certo. que é onde essa água vai ficar retida. Então, assim, independente da textura do solo, argiloso, ou arenoso, ou um solo médio, nós precisamos de ter microporos no solo. Então, essa construção da qualidade física do solo para armazenar água em profundidade, ela é importante. O outro ponto é o crescimento de raiz. Então, a raiz ela não pode ter limitação para ela desenvolver, porque é a raiz que vai absorver a água e o nutriente para poder levar para a planta, né? Então, esses dois pontos, raiz e água no solo, são os fatores que vão levar a agricultura brasileira para patamares muito melhores. A questão da falta de água ano a ano, temperaturas mais elevadas e essas oscilações que nós temos, como você muito bem disse, elas sempre existiram e sempre existirão. Então, assim, independente se vai aumentar 1 grau ou diminuir 1 grau, o importante é o produtor não correr risco. E para ele não correr risco, a base é realmente ele construir esse perfil de solo, armazenar água e nutriente. Bom, depois tem todos os outros fatores que melhoram a fisiologia da planta para que essa planta fique muito mais funcional e consiga aumentar o número de grãos e o peso de grão no final. Para ela aumentar o número de grãos e o peso do grão, a água é fator essencial. Então, a água é o fator que realmente limita tudo e que faz funcionar. Mas nós, dentro do SESB, observamos que a Bahia é um dos lugares onde tem a precipitação pluviométrica mais irregular. Se você pegar a Bahia, o Maranhão, o Piauí, algumas áreas de Tocantins, a precipitação ali Pode chover o mesmo volume, mas a distribuição é complicada. É ruim. Então, por que aqueles produtores ali produzem muito bem? A média de produtividade dessa região, que a gente chama de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, a média de produtividade ali, ela é sempre a mais alta do país. Sem considerar os lugares onde que faz safrinha de milho, que as variedades são de ciclo mais curto e a produtividade é menor. Eu estou comparando áreas de uma safra só. Perfeito. E dentro do SESB nós temos esses dados que mostram isso. Mas por que lá a agricultura, nos últimos anos, se tornou uma agricultura de referência? Por causa do perfil do solo. Uma coisa que nós aprendemos com o produtor de algodão.
E hoje os produtores de soja, eles fazem isso, o produtor de milho faz isso. Então a integração lavoura-pecuária, ela ajuda muito a melhorar essa qualidade do solo. E quando a gente faz isso, nós estamos preparados para qualquer condição climática. Porque quando você, tecnicamente, agronomicamente, pensando em perfil de solo e genética adaptada, vai bem, se o ano for bom, você produz mais. E se o ano for ruim, você perde menos. Agora, quando esse lado agronômico, do perfil do solo, não está bem, se o ano for bom, você não produz muito mais. Mas se o ano for ruim, então sai você perto. produz muito menos. Então, a base de tudo isso, de variação climática, de tudo, é armazenar água no solo. É a construção do perfil químico, físico e biológico, coisa que você fala pelo Brasil inteiro, né, nesse trabalho que vocês fazem com o Senar. E vamos lembrar aqui da doutora Ieda, né? Nossa grande doutora Ieda, que fala muito da saúde do solo, né, Sérgio? Que essa questão de você ter a biologia. E eu vou lembrar aqui e render um tributo ao saudoso amigo Dirceu Gassen. Você lembra que no início ele veio nos ajudar aqui, quando a gente tinha um problema do coró, e ele falava, olha, vamos fazer o básico bem feito, né? No fundo, quando você fala em eficiência agronômica, né, e melhorar tudo isso, adubação, nutrição, descompactação de solo, né, Sérgio? Que é um problema que a gente tem muito sério, e acho que esse desafio Nós temos problemas aqui muito graves, e eu estava comentando isso hoje com o Zé Guilherme, nosso presidente da Copadef, que vai um abraço para ele. A semana nós já teremos a Feira AgroBrasília em breve, e 7 a 9 de julho de 2026, o 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto, 3º Encontro Mundial, que a Embrapa vai nos ajudar, e você certamente vai nos ajudar nisso. Compactação talvez seja o problema mais sério que a gente tem nas áreas aqui na região, né, Sérgio? Com certeza, no Brasil todo. A compactação, que é resultado da questão mecânica, né? Máquina em cima, e também o adensamento, que é um problema voltado para o lado químico, de você aumentar essa movimentação das argilas no solo e depositar isso numa determinada camada que impede a penetração de raiz, aumentando muito essa facilidade do desenvolvimento de raiz. Então, assim, isso que você está dizendo é de fundamental importância. E nós precisamos sensibilizar o produtor para ele aumentar a renda dele por metro quadrado. Não adianta você aumentar a sua área, porque o que importa para o mundo hoje é a produção de alimento. Só que os estoques de passagem que nós temos, eles são muito altos. E quando o estoque é alto e você aumenta, por exemplo, este ano nós tivemos aí uma produção de soja altíssima. Isso leva a soja para o mercado, a Argentina, os grandes produtores levam a soja para o mercado, o estoque de passagem está alto, a oferta está grande, o que acontece com o prêmio e o preço? Cai. Então, como é que a gente vai melhorar tudo isso? Aumentando a nossa eficiência por metro quadrado. Aumentando a renda. Nós temos dados dentro do SESB hoje que mostram que quanto melhor a produtividade, maior o seu lucro. E em termos de custo, a produtividade, ou melhor, o custo e o lucro, eles não têm uma correlação alta. Mas a produtividade com o lucro tem. Porque hoje nós temos áreas de 60 sacas gastando 55 sacas de custo, e nós temos áreas de 140 sacas gastando 55 sacas de custo. Então, o que a gente tem que fazer? O preço nós não controlamos. O dólar nós não controlamos. O clima você não controla. O clima não controla. Mas se você melhorar o seu rendimento por metro quadrado, você vai produzir muito mais. Na verdade, é melhorar a eficiência dos seus sistemas de produção. Exatamente isso aí. Maravilha. Isso é o que eu venho trabalhando nos últimos 15 anos. Melhorar a eficiência do sistema, pensando num sistema como um todo, para que o produtor consiga ter mais renda. Maravilha. Eu vou de novo aqui, Sérgio, lembrar do saudoso Dirceu Gassen, com o qual eu aprendi muita coisa, né, que ele dizia assim que a produtividade e a rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Né? E você falou aqui no começo da nossa conversa em conhecimento. Conhecimento é fundamental. Sérgio, nós estamos nos aproximando, né, do final do ano. Tem muito chão ainda pela frente, mas o tempo corre rápido, né, Sérgio? Eu estou dizendo isso porque esse ano o Brasil tem a COP30 em novembro em Belém. Né? E qual o papel do nosso agro, né, nessa agenda do clima, nessa agenda de alterações, nessa agenda de resiliência, da adaptação, mas e pensando também naquilo que você bem fala, né,
da rentabilidade do produtor. E um episódio que passou aqui o superintendente do Senar São Paulo, ele fala que o produtor, para ficar na atividade, tem que ter lucro, né? Porque por mais que ele goste de fazer o que faz, e o nosso agricultor é apaixonado, mas se ele ficar no vermelho, né, ele não consegue cuidar do verde, como diz o nosso amigo John Landers. É verdade. Então, o que você pensa aí da COP30? Qual a sua percepção, a sua expectativa? Eu vejo, Ronaldo, que vai ser uma grande oportunidade para o Brasil mostrar para o mundo que nós somos muito eficientes em produzir com responsabilidade. Eu rodo esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E uma coisa que mais me encanta é você chegar para o produtor, conversar com ele te mostrar a área de produção e ele mostrar para você, olha, eu tenho uma reserva, eu tenho uma água, sabe? Aqui dentro da minha propriedade, a gente cuida dessa água, sabe? Aquele patrimônio, para ele, é de uma riqueza, sabe? E olha, quando nós pegamos aí a agricultura brasileira, 80% dos produtores de soja no Brasil plantam em menos de 100 hectares. 73%, para ser mais preciso, planta em menos de 50 hectares. Então, os produtores, em termos de área, muito pequenos. Então, quando a gente pega áreas acima de 5 mil hectares, é uma minoria muito grande. Verdade. Só que esses produtores, eles têm uma área de reserva dentro da fazenda que ultrapassa o limite legal, né? Hoje nós temos sobra de área de reserva dentro das fazendas. E nós precisamos mostrar isso para o Brasil, sabe? E principalmente mundo, né, mostrar isso para o mundo. E eu acho que a COP30 vai ser uma oportunidade da gente mostrar que o Brasil consegue, com responsabilidade, produzir alimento para o Brasil, para o mundo, de forma ambientalmente correta, sabe? Economicamente viável, sabe? E socialmente adequada. Porque o sistema de produção, e o Tejon ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é a questão da agrosociedade. Certo. O agro, ele depende da cidade. E a cidade depende do agro. Então, ele chama de sistema agrosociedade. Então, tudo isso vai muito bem, bem estruturado, porque gira dinheiro, movimenta a melhoria das condições. Olha, você tem observado que a gente andando pelas cidades, você vê uma grande quantidade de pássaros e aves e animais que estavam quase que em extinção. Sim. Araras fazendo ninho, sabe, em palmeiras dentro da cidade. É verdade. Onças rondando e girando. A quantidade de onça. Por que tem onça? Aumentou a reserva. Não, é porque está sobrando alimento. A cadeia ecológica, sabe, alimentar, ela está mais equilibrada. E você que é da biologia, né, Sérgio, então, que sabe disso. Quando a gente observa esse aumento nessa biodiversidade, o crescimento de tudo isso, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Mas nós precisamos mostrar isso para o mundo, sabe? Nós precisamos sensibilizar o mundo para isso. Eu converso às vezes com pessoas que compram alimento do Brasil no exterior e eles falam, olha, eu gosto de comprar do Brasil. Por quê? Porque quando nós compramos uma soja convencional, que ela não é geneticamente modificada, ela não vem contaminada, sabe? Sim. O sistema dos portos que vocês têm no Brasil, ele é muito interessante porque o navio vem sem contaminação. Correto. Sabe? E isso nós vamos ter para outras especialidades dentro da soja, como proteína e outras formas. Então, toda a cadeia de produção no Brasil, ela é muito responsável. Né? Eu acho que essa é a melhor palavra. Ela é muito responsável. E eu sempre dizia, antigamente, nós herdávamos a terra dos nossos avós. Hoje, nós estamos pegando emprestado dos nossos netos. Porque se nós não tivermos algo para deixar para eles, o que vai ser do mundo? E o produtor brasileiro hoje ele está extremamente consciente em relação a isso. Então, meu maior orgulho de me manter no agro é você ter a figura do produtor ali na frente, sabe? Como um grande exemplo de produzir alimento com responsabilidade. Muito bem, você me fez lembrar aqui do saudoso colega engenheiro agrônomo mais longevo que já teve no Brasil, Fernando Penteado Cardoso da Maná, né? que ele dizia exatamente isso, da nossa agricultura, essa visão dele que falava, né, que a braquiária era mais que pasto, mas isso que você comentou aí, certo?
da nossa agricultura e dessa percepção, Sérgio, que eu também gosto muito de colocar para os alunos nas apresentações, que é que o solo não é uma herança que nós recebemos dos nossos pais, mas um patrimônio que a gente toma emprestado de filhos e netos, né, Sérgio? Verdade. Então, e o que nos entusiasma com isso é que a gente sabe que hoje a gente pode deixar melhor do que a gente pegou, né? Quando a gente pegou num plantio convencional, eu que vim para cá nos anos 80, e a gente trouxe essa herança dos europeus, né? De revolver solo, de clima temperado, e entendemos que a agricultura tropical sustentável é plantio direto, é integração, é diversidade, é plantas de cobertura, é mix, né, Sérgio? Tanta coisa. Aí a gente sente isso, né? Que a gente tem essa possibilidade e fica feliz porque certamente vamos deixar algo melhor do que a gente recebeu, né, Sérgio? Agora, por fim, né? Que conselho você deixaria para os colegas técnicos, para estudantes, principalmente produtores, né, para que buscam melhorar a produtividade com rentabilidade? Né? Que conselho você daria para essa turma? Vamos ficar entre produtor e técnico, né? Perfeito. Tem estudante, tem professor, tem pesquisador, mas vamos fazer aqui. Nós somos ponte entre conhecimento e usuário. Então, que conselho você daria para técnicos e para produtores para melhorar o nível, o teto, subir a régua, como a gente diz, né, Sérgio? Da produtividade, mas com rentabilidade. É verdade. Bem, uma coisa que eu acho importante, uma mensagem que eu diria para vocês, que isso foi uma coisa que me trouxe até aqui e eu tenho certeza que vai me levar muito adiante, primeiro, seja curioso. Seja curioso. Procure a informação, faça pergunta. O mundo é movido a perguntas. Não tenha medo do novo. Nós temos a inteligência artificial chegando aí para dar uma contribuição muito grande. Então, não tenha medo do novo. Esteja aberto para a ciência, mas não se esqueça do empirismo, porque esse pezinho na roça e a ciência junto é que faz a coisa acontecer de fato. E nós estamos passando por um momento de grande aprendizado e ficam 3 perguntas aqui. O que nós fizemos que nós precisamos parar de fazer? O que nós estamos fazendo ainda é que nós temos que continuar fazendo. E o que nós não estamos fazendo que a gente vai ter que passar a fazer? O importante, pessoal, é a gente ser curioso, não ter medo do novo, sabe? Respeitar a ciência sem tirar o pé do nosso empirismo e tomar as nossas decisões de forma muito segura, sabe? Para isso, a gente tem que conversar mais, a gente tem que estar aberto para essas novas informações que chegam. A agricultura digital, ela está chegando muito forte e conhecer cada ambiente de produção e determinar o que você vai fazer em cada ambiente de produção, ou com taxa variável para algum tipo de insumo, ou inclusive escolha de genética, de população, isso parece meio futurístico, mas não é. Isso já é uma realidade. E esse conhecimento, ele vem para nos ajudar. Então, seja curioso, mas esteja aberto para o diálogo, porque isso vai fazer a gente evoluir e produzir mais com rentabilidade. Porque quando você não é curioso e você faz o que sempre fez, chega num ponto que o custo de produção sobe, que é uma coisa que sobe sempre, né? E a produtividade continua no mesmo lugar. A margem diminui, né? E aí a margem diminui. E isso tira a gente do mercado. Então, para a gente ficar no mercado, a gente precisa buscar alternativa de informação. Consulte na fonte certa, porque hoje tem muita informação que tem interesse comercial, mas nós temos muita informação importante. E um ponto que eu chamo a atenção é a questão da fisiologia de produção e também dos bioinsumos, porque essas são realidades que estão aí à disposição do produtor e ele precisa usar essas ferramentas para que ele consiga ser mais resiliente e ele consiga trazer mais produtividade por metro quadrado com uma rentabilidade melhor. Maravilha, Sérgio. Parabéns, né? Muito obrigado aí. Estou muito feliz com a sua brilhante contribuição e só tenho a agradecer, Sérgio, né? Parabéns pelo seu trabalho e que você continue com essa energia
Como eu costumo brincar, que você não é da Petrobras, mas parece que desafio é a sua energia. É verdade, mano, é verdade. Eu gostaria de parabenizar você, né, pela condução, né, do Pode Integrar. Isso aqui traz... Eu sempre vejo, né, nos canais, eu acompanho as entrevistas que você faz e isso é uma coisa muito importante, porque esse é um espaço valioso que ele fortalece o agro, sabe? Porque ele traz informações. E outra coisa, você valoriza pessoas que têm uma grande contribuição para dar. E são informações que elas vêm de pessoas muito diferentes. E isso faz com que a gente tenha uma maior segurança na tomada de decisão. Então, gostaria de parabenizar você pelo trabalho e também pela condução e pela escolha das pessoas que vêm trabalhar aqui com você. Muito bem, Sérgio. Tamo junto pelo agro, né? É isso mesmo, muito Grande obrigado. abraço, até a próxima. Muito obrigado. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, natural, que é mais nutrientes. Um abraço, fique com Deus e até breve.